O Campus 14 da Universidade Estadual da Bahia, UNEB, em Conceição do Coité, entrou para a lista de universidades ocupadas por estudantes que protestam contra a PEC 241. Estudantes ocupam sedes da UNEB em algumas cidades no estado. Em Teixeira de Freitas, sul da Bahia, a ocupação começou na segunda-feira, dia 24. Em Juazeiro, os estudantes iniciaram a ocupação na terça-feira, dia 25. E desde quinta-feira, dia 27, o Campus 14, aqui em Conceição do Coité, está sendo ocupado pelos universitários. Para quem não sabe o que significa a sigla PEC, simplesmente a abreviação de Proposta de Emenda à Constituição Federal. A PEC 241 prevê um teto de gastos para os próximos 20 anos. Com isso, o governo federal acredita que vai contornar a crise financeira do país. Mas a PEC divide a opinião de alguns especialistas. Ao todo, no estado da Bahia, já são mais de 15 instituições federais e estaduais ocupadas por estudantes contra a PEC 241. Aqui na UNEB, a ocupação começou na última sexta-feira e não tem previsão de encerramento. Uma parte dos estudantes que estão ocupando a UNEB em Coité se concentra nesta sala, onde dormem em colchões improvisados, como em um alojamento. A decisão de ocupação foi tomada após uma assembleia entre todos os alunos que estudam na faculdade. São alunos de vários cursos que estão preocupados com as incertezas e com os prejuízos que podem ser causados aos estudantes oriundos de famílias mais humildes que lutam com muita dificuldade para ter acesso ao ensino superior e que, com a PEC 241 em vigor, poderão ter maiores dificuldades de acesso não só a faculdades, mas também à educação como um todo. A gente já vive uma inferiorização e uma espécie de precarização muito grande em relação à educação. Isso já é conhecimento de todos nós. Então, com esse congelamento, a precarização ela seria muito grande, excessiva, ao nível de fechar escolas, de não ter aquele assistencialismo básico, né, de higiene pessoal, de coisas básicas assim relacionadas à merenda e tudo mais. Então, essa precarização ela ganharia um valor exorbitante em relação à própria educação. Então, esse movimento busca justamente fazer com que a gente possa erradicar esse avanço da PEC, justamente para que essa precarização ela saia da nossa cola, entendeu? Já é difícil a gente conviver com a educação que a gente vive e ainda vem essa PEC tentando entubar na gente certas medidas que não vão ajudar em nada a educação, que só vai piorar e ainda tem muita gente aplaudindo, o que é diferente do nosso movimento, que a gente busca realmente lutar contra para que não haja aprovação nenhuma, porque só vai impedir de nós estudantes, nós professores inclusive, de conseguir uma boa educação, de melhorar nosso índice básico de educação e colocar mais gente, de preferência das escolas públicas, dentro da universidade. Para Joana, estudante do curso de Comunicação Social, não só a educação perde muito com a PEC 241, mas também a saúde no Brasil. Ela disse que a força do movimento de ocupação tem esse objetivo, não só de lutar contra a PEC 241, mas também de chamar a atenção de toda a população, já que a mídia não esclarece de forma correta as consequências da PEC a longo prazo. A gente começou a ocupação, na verdade, na quinta-feira, que foi quando a gente fechou os portões e a partir daí a gente já tem organizado uma programação. Ontem, por exemplo, a gente foi para a Feira Livre. Por quê? Porque entendemos desde o momento que aceitamos essa ocupação, é importante ressaltar que não foi um grupo de estudantes que resolveu vir fazer isso aqui. A gente teve assembleias, a gente fez uma aprovação numa assembleia decente para que essa ocupação acontecesse. E dentro do que a gente pensou com perspectiva de ocupação, a gente não quer se restringir ao campus, ao lugar do campus. E ontem a gente foi à feira exatamente para estar falando um pouco da PEC para a população coitense. A PEC 241 ela vai atingir, de certa forma, a educação. Você é estudante de comunicação social, como você tem visto essa situação da PEC perante a mídia atualmente? Pois bem, é um caso muito complicado, né? A gente sabe que a gente tem uma mídia que é muito monopolizada, são poucas famílias que têm acesso aos veículos, tanto de escrita, quanto na TV, quanto das rádios. E, infelizmente, essa mídia não tem mostrado o que tem acontecido. Isso está relacionado diretamente, inclusive, ao aumento da verba do governo federal para
para essa mídia depois que Temer assumiu o poder, né, da presidência da República. E nesse processo a gente entende como a marginalidade dos movimentos secundaristas, dos movimentos na universidade, tem sido dada nessas mídias, e a importância de vocês estarem aqui para estar fazendo com que o nosso movimento ganhe eco, porque o problema da PEC não é um problema que se restringe ao NEB, não é um problema que se restringe aos estudantes. A gente está falando de saúde e educação para a população inteira. Você também tem uma visão voltada para a saúde, não é? Porque a PEC também abrange essa situação. São as pastas de educação e de saúde que vão ser praticamente diretamente afetadas pela PEC 241, não é isso? Exatamente. A gente tem feito algumas rodas de conversa. Quando a gente fala da saúde, a gente tem que entender uma questão. Dentro das rodas que a gente fez e diálogos que a gente já conseguiu articular no processo de ocupação, uma pergunta que a gente tem feito é: quem é que tem plano de saúde? E é quase nula a resposta de sim. Porque nós, estudantes da UNEB, estamos aqui não simplesmente como estudantes universitários, mas muitos de nós somos os primeiros da família a entrar na universidade, entende? A gente está falando sobre classe também, sobre acesso de classe. E quando a gente fala sobre saúde, a gente está dizendo que durante 20 anos vai estar tudo congelado, então vão aumentar os preços dos remédios, vão aumentar os preços das cirurgias, vão aumentar os preços de tudo relacionado a essa área, e a gente vai continuar com esses valores congelados, vai aumentar a população e a gente vai continuar com esses preços congelados. Então, é importante a gente ressaltar que essa luta é uma luta que tem que ser popular, não só restrita a gente. Para os estudantes, uma das mensagens que deve ser entendida por todos os brasileiros é que não adianta tantos terem acesso à educação e logo depois não podem permanecer nela estudando e se qualificando. Os estudantes do Campo 14, em Coité, deixaram claro que o movimento deles não é partidário. Desde o início da ocupação, os estudantes se revezam em atividades de limpeza e arrumação do prédio para manter tudo no lugar. Banheiros, salas e áreas externas do prédio sempre limpos. Eles também estão fazendo a própria alimentação na cantina da universidade, contando com doações de alimentos e materiais de higiene pessoal e de limpeza, que inclusive podem ser entregues por quem queira ajudar na própria UNEB ou no Centro Cultural de Coité. As ocupações em todo o país não têm previsão de término.